Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada evangelizadora, te convido a dar um joinha, acionar o sininho e a compartilhar. Fazendo isso todos os dias, o YouTube reconhecerá a legitimidade dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 20ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um homem entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo para te seguir. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguirdes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, mães, pais, mãe, filho, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje traz aqui, na minha visão, algumas experiências muito interessantes. Primeiro, tem aquela que Jesus diz que dificilmente, veja bem, ele diz, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Ele não diz que nunca nenhum rico entrará. Ele diz que dificilmente, porque quem faz a dificuldade é quem é rico apegado. O problema não é ser rico. O problema não é ter dinheiro. O problema é fazer daquele dinheiro teu Deus. É fazer aquele recurso, a sua vida. Ou seja, como se você não precisasse mais de Deus, ou que você talvez nunca precisou por conta do dinheiro, e aí você começa a viver uma vida totalmente desapegada de Deus e apegada ao que você tem, como se o que você tivesse te levaria para o céu, ou seja, te daria o reino dos céus. E aí o problema, a temática toda está aí. Quando nos apegamos ao dinheiro e fazemos dele o nosso Deus, repetindo o que eu já havia falado. Então, o primeiro ponto é esse. Jesus vai dizer, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aí, os discípulos se escandalizam com isso, porque, ora, na concepção deles, quem tem dinheiro tinha tudo, né? Resolvia tudo, podia tudo, e provavelmente ainda é a concepção, talvez até nossa, né? Quem tem dinheiro está melhor do que nós, né? Quem tem dinheiro consegue tudo na vida. E talvez seja essa ainda a concepção, porém, nós estamos falando agora do reino dos céus. Não é a quantidade de dinheiro que você tem que você vai comprar o céu, que você vai comprar a graça de Deus. Não é.
Se não fosse assim, só pobres morreria. Rico também morre, com todos os recursos financeiros, excelentes médicos, excelente atendimento e morre. E morre. Então o problema não pode estar no dinheiro. Então nós estamos testemunhando ou certificando que a dificuldade não está em ter ou não ter dinheiro. A dificuldade está em abrir-se para Deus ou não abrir-se para Deus. Então aqui a temática. Então eles vão dizer assim, ora, então quem é que pode salvar-se? E Jesus vai dizer assim, para os homens é impossível. É claro que é impossível, Jesus está certo. Eu não posso me salvar por mim mesmo ou pelos meus méritos. Para Deus isso não é impossível. Deus tanto é que o Cristo morreu para nos salvar. Ou seja, quem é que dá a vida pelo outro? Quantas pessoas nós estamos vendo por aí dando a vida pelos outros? Né? Quantos santos nós, no tempo de hoje, estamos vendo que estão oferecendo a sua vida em prol do outro, em benefício de alguém? Então, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E é que Jesus está dizendo, porque o seu filho é totalmente desapegado dos bens materiais, Jesus Cristo é o Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte, Pedro toma a palavra, Pedro, tu é terrível, Pedro. Toma a palavra e diz, olha, Senhor, nós deixamos pai, mãe, casa, deixamos nosso trabalho para te seguir. O que nós vamos ganhar? Eu acho muito interessante aqui a explicação de Jesus. Talvez se fosse em outro momento, Jesus tinha dado uma lambada ou um tapa sem mão, como já ouvimos falar, né? Um tapa sem mão em Pedro. Mas Jesus foi muito sutil quando respondeu a Pedro, que ele disse o seguinte, que haveremos de receber, quando ele pergunta, o que haveremos de receber? Jesus responde, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguires, haverás de sentar-se em 12 tribos de Israel para julgar as tribos. Ou seja, o lugar daqueles que optaram pelo Senhor também já está reservado, também já está garantido. Não a garantia porque eu sou eu, mas a garantia pela escolha que eu fiz, e a minha escolha e a tua escolha, a nossa escolha é o Senhor. Então é muito interessante essa recompensa. Não é a recompensa que talvez nós estamos imaginando, né? O Senhor vai nos fazer ganhar na loteria ou vai nos fazer ser sorteado nisso ou naquilo. Não é nada disso. Também o Senhor pode fazer tudo isso, tá? Pode fazer tudo isso. Mas aqui o texto não está dizendo nada disso. Está dizendo o reino futuro. Nós herdaremos com o Senhor tudo aquilo que Ele prometeu. Nós estaremos com Ele, porque quando o reino de Deus se fazer presente nesse mundo, nós iremos reinar com Ele, ou seja, nós iremos saborear. O reinado de Deus não é o reinado do mundo. O reinado de Deus é cheio de paz e justiça. Então, tem espaço para o amor, tem espaço para a misericórdia, tem espaço para a caridade. E aí ele vai continuar aqui para nós, nesse texto muito interessante, quando ele vai enaltecer que aqueles que deixou tudo receberá 100 vezes mais irmãos, pai, mãe, casa, terrenos, etc. 100 vezes mais. Ou seja, ele está dizendo que nada vai nos faltar. Não significa que nós não vamos passar por aperto, por dificuldade, por talvez uma casinha simples, talvez não seja nem a casa que gostaríamos, enfim, em ponto, mas nada vai nos faltar. Receberemos tudo isso. E aí, ele vai dizer o seguinte, lá no final, depois que ele diz da herança, muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Isso me traz uma lembrança muito grande. Interessante que eu já ouvi tantas pessoas dizerem assim, puxa vida,
A vida de fulano é assim, assim, assado. Puxa vida, tudo dá certo para fulano, tudo dá certo para ciclano. Olha a posição de fulano, olha a posição de ciclano. O Senhor está dizendo o seguinte para nós. Está dizendo o seguinte, e deixando bem claro, que aqueles que foram os primeiros serão os últimos. E aqueles que foram os últimos serão os primeiros. Aqui não nos cabe julgar, também não nos cabe antecipar o último lugar, para, na verdade, ficar em primeiro lugar. Mas aqui nos cabe medir, de fato, que se faz necessário ser o primeiro, ou seja, estar na empreitada do reino, vivendo toda essa pedagogia que nós já falamos, em detrimento à escolha de outra pessoa, de outro momento para estar com Deus. Então o evangelho de hoje ele deixa bem claro para que nós não nos preocupemos, não nos apeguemos e tudo que tivermos de passar, passaremos, mas o Senhor não nos abandonará no fim dos tempos, onde o Senhor mesmo preparará a mesa com ricas iguarias e nos colocará à frente dessa mesa. Então que nós possamos confiar, desapegar, ter vida simples, cada dia mais procurar a simplicidade, que na simplicidade o Senhor habita. Que seja assim para mim, seja assim para você. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude a viver o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos sustente para vivermos a obediência, que São José, esposo de Maria, nos ajude a encontrar sempre mais exemplos que nos leva a saborear aquilo que o patrono São José nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.